tentando conexão e foi no Facebook. Pai do Senhor a todos os meus amigos aí que estão curtindo a live. É mais um prazer de estar com vocês para compartilhar temas teológicos, temas na área de saúde, temas na área de psicologia, psicanálise. E hoje temos uma temática muito interessante para nós que estamos nesse momento de confinamento, né? O tema de hoje tem como título, né? A importância da leitura em tempo de alienação midiática. Você que está chegando agora, eu vou dar um tempo aí para que você possa se organizar. Se quiser pegar uma caneta, pegar um papel aí para anotar, coisas muito importantes serão ditas aqui nesta live. Então, preste atenção, pois nós queremos colocar tudo isso à sua disposição, a fim de que você use para melhorar seu desenvolvimento cognitivo através da leitura. Então, abençoados, sobre o que nós vamos falar hoje, dessa importância da leitura num tempo de alienação midiática, porque a mídia, a gente até um certo tempo tinha nela uma certa devoção como instrumento de verdade, como instrumento de informação. No entanto, com o advento de toda a parafernália eletrônica, então passou a surgir as fake news. E aí a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Ficamos então, nos perguntamos até que ponto eu posso me dispor para aceitar como verdade uma matéria jornalística. Até que ponto esses meios de comunicação podem me trazer alguma veracidade do que está acontecendo. Então, em meio a essa incerteza e alienação midiática, nada melhor do que um livro para a gente ler. Você liga a televisão hoje, escuta uma reportagem, sabe se é verdade, se é mais uma forma da mídia vender seu produto para cativar você como telespectador. Enfim, as pessoas, ela hoje anda mais em dúvida, inquietas, desacreditadas pelo quarto poder, do que dar a ela o devido valor e atenção. Então, hoje eu preparei uma live bem interessante sobre o poder da leitura para nós que estamos enfrentando esse confinamento social. Eu quero trabalhar com vocês livros, a importância dele, o que é que acontece na nossa mente quando a gente lê o livro, 15 minutos por dia, o que causa em nós, tem até um efeito benéfico no nosso cérebro, a questão da leitura. Então você que está aí me assistindo, convida outras pessoas, porque eu quero lhe trazer uma informação verídica, saudável, cultural e importante para o nosso dia a dia. Acredito que você vai ser muito recompensado por esta live. Esse quem vos fala é o pastor Esdras Cabral, na qual sou escritor e adoro ler livros. E quero compartilhar com vocês também algumas obras milenares, outras obras mais recentes, dar uma dica de leitura para você que está agora aí na sua casa, nesse processo de confinamento, enfim. Então, vamos começar a nossa aula, gente, trabalhando então sobre a importância da leitura em tempo de alienação midiática. Essa expressão midiática é mídia. Aí tem internet, tem televisão, temos também jornais sensacionalistas, jornais empíricos,
que as pessoas fabricam notícias para vender, para ser rentável, e aí a gente então se despluga um pouco desse mundo de fake news, de mentira, de mais verdades, mais mentira do que verdade, através de uma boa leitura. E eu quero dizer que ler não é somente uma questão esportiva, ler não é só questão de matar o tempo ou de passar o tempo, mas ler, acima de tudo, tem um efeito benéfico, até mesmo curativo para a nossa mente e corpo. Na aula passada nós falamos sobre a questão da nossa saúde mental em tempo de confinamento social. Hoje vamos trabalhar um desses requisitos que eu falei na quarta-feira, que seria a leitura, e aí eu vou ampliar hoje com vocês a leitura, o quanto ela é importante para a sua vida de confinamento nesse período que nós estamos passando, tá bom? Então vamos começar assim. O poder da leitura. A leitura, como a escrita, é algo fundamental para o desenvolvimento cognitivo do ser. É impossível você interagir com a sociedade sem que tenha esses meios culturais, que é o aprendizado da leitura e da escrita. Isso é de grande importância para o nosso contato em sociedade, para o nosso convívio em sociedade. Então, quanto mais leitura, quanto mais se escreve, é importante e o cérebro agradece. O desenvolvimento cognitivo, ele parte desse pressuposto da leitura e da escrita. É bem verdade também que ambas, leitura e escrita, proporcionam em nós também o desenvolvimento intelectual. Pessoas cultas, pessoas que têm um intelecto invejável, são pessoas que de fato desenvolvem bastante por meio da leitura. E o que é interessante é que quando a gente escuta, ou vai a uma palestra, ou ouve uma pregação e se admira, puxa, como ele sabe muito, rapaz, como fulano é inteligente, rapaz, ele fala 2, 3 idiomas, você fica embasbacado com a inteligência do outro. Mas já parou para pensar que se você também parar para estudar e aprender uma língua, fica tão quanto intelectual e inteligente como ele? Então pare de admirar as pessoas e invista em você, rapaz. Pare de achar que os outros que é inteligente, que é intelectual, que é culto, que é um propedeuta e que você não vai chegar no nível deles. Que é isso? Invista em você, chegou a hora. Se por meio de condições naturais você não chegou a esta conclusão, então por meio de força a você um confinamento, chega agora a essa conclusão. Então, invista na leitura, na escrita e rumo ao intelecto, à cultura e à inteligência, né? Olha, deixe-me fazer aqui um resgate histórico para que você possa saber mais um pouco de história, para depois elencar para vocês 10 itens que são importantíssimos para o seu desenvolvimento intelectual através da leitura. A Europa, até o século XIV, século XV, arrisco ainda dizer século XV, toda a Europa, cerca de 70 a 75% dos europeus não sabia ler e nem escrever. Olha que tragédia cultural. Europa, século XV. Até que Johannes Gutenberg, que é o criador da imprensa, é ele que vai fazer pela primeira vez a prensa, né? A imprensa que começa a ter os primeiros passos da letra tipográfica. A tipografia, então, agora entra em ação a partir de 1453.
isso lá na Alemanha. Johannes Gutenberg revoluciona o tempo e a cultura na época. Ele é, sem dúvida, o grande nome nesse período antes da Reforma Protestante. Eu imagino, você que é protestante que me escuta, o que seria da Reforma Protestante se não houvesse essa revolução através da cultura do livro, a revolução através da imprensa. Então, Johannes Gutenberg foi muito feliz quando, pela primeira vez, trabalhou a imprensa, criou ela em Mainz, lá na Alemanha, e o primeiro livro a ser impresso do mundo foi a Bíblia Sagrada. Então, com a Bíblia impressa, isso alavancou a Reforma Protestante, na qual Martinho Lutero, quando escreve as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, que em menos de 30 dias, as 95 teses circulam por todos os países da Europa e é inevitável a Reforma Protestante. E aí, as pessoas passam a ter agora acesso à leitura. E aí a Bíblia, que já estava agora impressa, ficou mais fácil para chegar na mão do povo. É bem verdade que ainda ela é cara, mas mais cara ainda era antes a Bíblia Sagrada. Você já imaginou quanto pesava a Bíblia antes da imprensa, antes de Gutenberg? Faz aí, chuta aí. Não se espante que eu vou dizer não. A Bíblia antigamente, antes da imprensa, pesava meia tonelada, ou seja, 500 quilos pesava a Bíblia Sagrada. Pergunta-se, quem poderia andar com a Bíblia na rua? Já imaginou? Porque era feita de pele de animais. Cortava-se a barriga do animal, pegava aquela pele. Era no mínimo aqui de 300 a 400 ovelhas para se fazer então esta Bíblia. Imagine só, quanto desses animais teriam que ser sacrificados para se escrever a Bíblia a ponto de chegar a pesar 500 quilos, ou seja, meia tonelada. Você não sabia disso, né? Agora, com a revolução da imprensa, com Gutenberg, em 1453, a coisa então tomou outra dimensão. O livro, então, nesse formato, tem um feito histórico e aí fica mais fácil para manusear, levar para casa, andar com ele, pois a revolução pela imprensa trouxe para a Europa uma nova dimensão de vida, de maneira que a cultura nesse período avançou e muito. Então, a Europa sai daquela visão de anticultura, daquela visão de um povo que estava afastado da escrita e da leitura, sai daquele recrudescimento cultural e entra agora numa nova dimensão de homens e mulheres letrados e que também avançaram no conhecimento pelo livro, pela leitura. E a Bíblia, ela tem um papel decisivo nesse período, porque é o primeiro livro a ser impresso e a ser comercializado na época. Ora, mas isso lá na frente vai ter um outro problema. Até o meados do século XX, quando começa a existir todo um aparato tecnológico para o invento da televisão, trouxe então um outro problema com relação à leitura. A leitura que era até então em primeiro plano passa agora para segundo plano. Com o advento da televisão, do cinema, as pessoas passaram a ter mais tempo para essas coisas e menos tempo para a leitura. É claro que a Europa ainda se investia muito na leitura e na escrita, mas uma boa parte estava também dividindo seu tempo com televisão e, evidentemente, com cinema. No Brasil, foi o contrário. Entrou primeiro no Brasil a televisão e lá na frente o cinema, e a leitura veio depois. Na Europa já tinha a leitura, como também nos Estados Unidos. Países de primeiro mundo desenvolveram primeiramente com a leitura, para depois com o entretenimento da sétima arte. No Brasil foi o contrário.
Veio primeiro a sétima arte, veio primeiro a televisão, e as pessoas passaram então a ter mais tempo para a TV do que tempo para a leitura. Por isso que a gente é anos-luz atrás da Europa e de países de primeiro mundo. Eu disse uma vez, vou repetir, nós brasileiros estamos 170 anos atrasados em relação à Europa na compulsão de leitura. As pessoas, então, perdem muito por não ler. É por isso que o Brasil, no ranking mundial, está muito atrás de países que praticamente não gostam da leitura. Mas, apesar de estar no segundo plano, ainda há muito investimento pelo Ministério da Cultura, de livro, leitura, livros para didática, enfim. Eu estou aqui também para incentivar a você essa leitura. Ainda vou lhe dar o que é que a leitura pode fazer na sua cabeça, na sua mente, tá bom? Vamos mais à frente? Olha só. Como é que está a leitura no Brasil? Você já imaginou qual é a região do Brasil que mais lê? Vamos colocar então, por população da região, qual é a região das 5 que mais lê? Região Norte, Nordeste, Sudeste, Sul ou Centro-Oeste? Ora, na região Norte, lá em cima do nosso estado, aqui quem é de Pernambuco, lá em cima, vou começar pelo Norte, eles, numa população geral, apenas 47% desenvolve a leitura. Gosta de ler. Já o Nordeste está acima da média. O Nordeste chega ainda com seus 51%. Descendo mais para o Sudeste, eles estão com 50%. O Sul. O Sudeste é o que menos lê. Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Lá embaixo, eles têm 47%. E a região do Brasil que mais lê, com a faixa de 53%, é a região Centro-Oeste. Então, a região Nordeste, que é a minha, está em segundo lugar. Em primeiro lugar, região Centro-Oeste. Ou seja, aqui está o mapa das pessoas que gostam de ler no Brasil. Uma outra coisa que me fascina é a palavra leitura do latim. Leitura no latim quer dizer escolha, eleição. Então, leitura é escolha ler, escolha um livro para ler, eleja um livro e leia. Então, leitura é isso, é escolher um livro para ler. Muito bem? Agora, qual é o maior problema que a gente enfrenta hoje na casa de uma família? É porque a leitura deve ser algo incentivado desde a infância, coisa que hoje a gente vê os pais não fazendo. Se faz, parabéns, mas o que eu percebo é que muitos pais hoje dão celular ao filho, dá PlayStation, leva filho para cinema, leva filho para a praça de alimentação, leva filho para se envolver com parafernálias eletrônicas. Dificilmente a gente vê um pai de família levar um filho para uma biblioteca, para uma livraria, desenvolver com ele leituras através de uma imaginação, de um conto histórico para estimular a leitura. Então, nós vivemos hoje num país que a maioria das pessoas não desenvolve a leitura nem por livros paradidáticos. Eu alcancei no meu tempo ainda de escola, que foi de escola pública, meu primeiro livro paradidático foi O Escaravelho do Diabo. Depois foi sobre outras literaturas brasileiras que desenvolveram o meu cognitivo, o meu intelecto. A Mão e a Luva, de Orígenes Lessa, grande obra da época. Ou seja, foram obras que me ajudaram muito a gostar de ler. Hoje em dia, quem que comenta literatura brasileira do ponto de vista das redes sociais? Quantos indicam livros? Quantos se devoltam para buscar essa leitura dos paradidáticos, dos grandes romances da língua brasileira e da língua estrangeira? Então, pais, invista nos seus filhos. Conta historinha para ele ainda na sua infância, quando ele for dormir, para que ele desperte a curiosidade e buscar a leitura como um parceiro
para o processo cognitivo, para que ele alcance um bom nível de intelectualidade. Então, a infância precisa investir na questão da literatura. Ora, nesse sentido aqui, vale lembrar que a leitura é fundamental, mas o grande avanço da leitura é a interpretação. Esta interpretação de texto é a chave da leitura. O brasileiro tem preguiça de pensar quando lê alguma coisa. O brasileiro é preguiçoso para fazer interpretação de texto. Quem estuda a língua portuguesa, na parte de literatura, a professora dá um texto e as pessoas leem, mas na hora de interpretar, trava. Gente, a interpretação é fundamental que você tenha bastante leitura, que é uma questão cultural, para que você possa ter uma cabeça mais organizada na hora de fazer a interpretação do texto. Ou seja, faz necessário compreender e interpretar a leitura. E não somente ter ela como decodificar códigos linguísticos, é onde temos o analfabeto funcional. Então, eu estou fazendo essas introduções aqui para a gente chegar nos benefícios da leitura. Tá bom, pessoal? Então vamos nós. O que é que nós temos aqui então, pessoal? O que é que nós temos? É importante que cada um tenha em mente que a leitura foi vista por muitos como algo fundamental para que o seu desenvolvimento na intelectualidade valesse a pena. Como assim? Olha só, Montesquieu, que foi um grande nome da política, ele viu na leitura o melhor momento para sair de uma vida monótona, desgosto. Então, ele encontrou na leitura uma grande parceira para se libertar da vergonha, da tristeza, do sofrimento. Como também Albert Einstein, esse grande pai da relatividade, descobre na leitura, a maior aventura do espírito humano. É a leitura que abre portas, abre um mundo de imaginação e melhora o seu intelecto. Como também Umberto Eco, que é o grande autor da obra, O Nome da Rosa. Você assistiu esse filme, O Nome da Rosa? Assiste esse filme. O livro é mais ou menos 800 páginas. É um clássico, esta obra de Umberto Eco. Ele vai dizer o seguinte, Umberto Eco: a leitura é uma necessidade biológica da espécie. Nenhuma dela e nenhuma tecnologia conseguirão suprimir a necessidade de leitura tradicional, que é a leitura nossa de cada dia. Não tem um pão nosso de cada dia, tem que ter a leitura nossa de cada dia, gente. Então, é fundamental que se invista nessa leitura. São frases de homens famosos. Que outra? Tem, de Bill Gates. Dizem que é um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem uma frase muito curiosa, Bill Gates. Ele vai dizer o seguinte: meus filhos terão computadores, mas antes terão livros, para que desenvolva seu intelecto para depois ter computadores. É importante que eles leiam e escrevam, para que eles possam, pelo menos, escrever a sua própria história. Parabéns aí para Bill Gates, que traz esse incentivo, não só para os seus filhos, mas fica aqui essa frase para todos nós, Agora, pessoal, qual é a importância da leitura para o ser humano? Por que é tão bom ler? E agora, nesse confinamento, você não tem muita opção. Então, pare um pouquinho aí, meu santo. Presta atenção. Anota o que eu vou te dizer agora, tá bom? Você que está com uma caneta aí, anote, por favor. Sobre a importância da leitura, pelo menos 15 minutos. Não é que você vai ler 15 minutos, não. Lê pelo menos 1 hora por dia, mas 15 minutos já traz um efeito. Mas tente passar pelo menos 1 hora. Primeiro, tome nota. A importância da leitura, eu só vou colocar 10 para você. Vou ler 5 e anuncio umas obras. Depois mais 5 e anuncio outras obras, tá bom? Primeiro, tome nota.
15 minutos de leitura, o que é que promove no ser humano? Primeiro, promove saúde mental. Foi provado que quem lê livro, a mente do ser humano, o cérebro, tranquiliza e coloca ela em um estágio em que ela se prepara para trazer para ele uma saúde mental a ponto de trabalhar os neurônios em forma de harmonização, sem agitá-los, porque a leitura tranquiliza a mente da pessoa. Que mais? Ela expande o vocabulário. Pessoas que quando vão falar, repetem 5, 6 vezes a mesma palavra. Por que ele repete tanta palavra? Já viu aquele pregador que fala assim, Jesus, nesta noite, amém, porque ele é o, amém, porque ele é o Senhor, amém, meu Deus do céu. A cada 1 minuto é um amém. Sabe o que é isso, gente? Falta de vocabulário. Quem tem um vocabulário rico é quem lê. Por isso que ele usa várias palavras para fazer uma pregação, um sermão, uma palestra. Só terá vocabulário se tiver leitura. Caso contrário, vai ficar aquela leitura, aquela cultura redutiva, aquele discurso redutivo, aonde as pessoas vão se cansar porque você não sai das mesmas palavras. Terceiro, tome nota, a importância da leitura, ela reduz o estresse. Aqui eu vou parar um pouquinho. Já pensou o que é que a neurociência descobriu? Que leitura, pelo menos 15 minutinhos, reduz o estresse. Pessoas estressadas, o melhor remédio para ele é livro. Mas tem gente que vai para a tarja preta, vai com Rivotril, um apriquitio, começa a afundar. Eu estou estressado, preciso tomar remédio para me acalmar. Não! O remédio para acalmar é isso aqui. A Bíblia está encharcada, está cheia de informações de que a leitura ela é importante. Bem-aventurado o homem que lê, que medita. Buscai no livro do Senhor e lede. Está escrito lá em João 5:39. João 5:39 fala sobre examinai as escrituras, porque vós cuidai nela a vida eterna. Em Apocalipse também está escrito, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. É bem verdade que o texto aponta para a profecia bíblica, mas não deixa de valorizar a importância da leitura, gente. Então, pessoal, toda a Bíblia é uma leitura. Então, a leitura, ela tira você do estresse. O melhor remédio para o estresse é ficar num lugarzinho, sentar ou deitar. A melhor maneira que você possa relaxar e ler, pessoal. É fundamental. Quarto, leitura deixa a pessoa motivada. Quem lê, termina a leitura, fica motivado. Ele quer sair, ele quer conversar, ele quer dialogar, ele fica altamente motivado. Por que ele fica motivado? Porque ele quer compartilhar, gente. Quando eu saía da universidade, eu fazia o curso de História na universidade. Quando eu saía da universidade, eu era direto para o púlpito da igreja. Eu ficava louco para me dar esse microfone. Porque o que eu ouvi hoje, o que eu li em História das Artes, das Religiões, eu preciso extravasar, eu preciso falar. Então, eu pegava essa leitura minha, esse conhecimento e levava para o púlpito da igreja, pois isso me ajudou e muito. E quinto, pessoal, a leitura aumenta a sua memória, vai expandir a sua memória. Porque eu leio, não lembro de nada, é porque você não está sabendo ler. Você lê por obrigação, você lê para matar o tempo, você não lê para aprender, você não lê para o processo cognitivo, você não lê para o relaxamento do corpo psicossomático. Então, no dia que você colocar todas essas ferramentas à disposição do seu corpo, que é a leitura, aí você vai ver que aquilo que você lê, você vai ter na sua mente. Não estou falando aqui em decorar não, gente. É que
mediante que você vai falando, vai dialogando, seja uma palestra, um seminário, uma pregação, vai vindo, porque fica tão natural quando você usa de boa fé a leitura, usa de legitimidade na área da leitura para o seu desenvolvimento intelectual. Não tente enganar seu cérebro, enganar seus neurônios, que aquela leitura é para que você possa aprender e expandir sua memória, porque ela sabe a intenção do que você está lendo. Mas quando você se devota a ler e aprender, aí você vai ver o resultado disso, pessoal. Então, é de suma importância que você então entenda que a leitura não pode ser forçada, não pode ser uma leitura para matar o tempo. A leitura, ela tem que ser prazerosa acima de tudo. Já citei 5 para vocês. 5. Agora deixe-me colocar algumas obras, tá bom? É claro, comece com as obras menores. Comece com as obras que é muito comum. Eu quero mostrar aqui algumas obras que também vocês podem começar. E aqueles que já estão com um nível avançado de leitura, eu faço questão de que essas obras vocês um dia possam ler, tá bom, pessoal? Olha aqui que obra maravilhosa. A Odisseia de Homero. Homero, um grande historiador, 10 séculos antes de Cristo. A obra de Homero, que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal. Homero, este livro fala de uma grandeza de Ulisses, que depois da batalha de Troia, volta para sua casa, depois de 20 anos, e acontecem várias coisas. E o nome Odisseia, porque vem de Odisseu, que é o Ulisses. E aí, muitos filmes já foram feitos através dessa obra. Uma obra maravilhosa. Passe a ler, você vai gostar demais. Minha filha aqui está me auxiliando nessas obras. Outra obra aqui, que amei no meu curso de História, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Esta aqui é uma obra, para a gente que é evangélico, gente, é importante. É uma obra que vai falar do céu, do purgatório, vai falar do inferno, do purgatório e do céu. Aquilo que prega pela Igreja Católica, que fala de purgatório. E nesta obra ele vai colocar os 9 ciclos do inferno. Ele vai elencar que cada pecado que a pessoa comete vai ter um nível de sofrimento no inferno. E ele diz que o suicídio é o pior de todos eles. Eu usei essa obra quando eu escrevi a minha tese de mestrado em teologia, que foi sobre o mal no universo da pandemonologia. E aí a gente trabalhou essa obra aqui de tanta obra. Essa obra ela é do século XIV, 1350 por aí. Dante Alighieri escreve essa belíssima obra. Olha aqui. Orgulho do povo português, Os Lusíadas, de Camões, grande obra que é o grande feito das navegações do povo português. Excelente obra também para quem gosta de clássicos da literatura. E quando eu cito esse clássico, viu, gente? Isso cai em prova do Enem, cai em teste que você vai fazer aí fora, concurso público. É importante. Por que ler os clássicos? Para a nossa vida cultural, para fazer uma prova, para dialogar, para conversar, para não ser taxado de ignorante, pessoal. Olha aqui outra obra maravilhosa de Don Quixote, século XVI aqui, a obra de Miguel de Cervantes, o primeiro grande clássico mundial de maneira de obra de ficção, está aqui, Don Quixote. Esse é um livro que fala das grandes novelas deste homem, que vai falar sobre a literatura dos cavaleiros da época. Ele é um viajante, esse grande espanhol. É considerado a maior obra de ficção da história da humanidade, essa obra aqui de Miguel de Cervantes. Eu poderia falar mais, gente, mas é porque eu ainda tenho muitas cobras aqui para apresentar para vocês. Olha só que maravilha. Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Victor Hugo, esse grande escritor francês, essa obra é do século XIX, e quem fez essa tradução aqui no Brasil foi Machado de Assis. Fez a tradução do francês para o português. É dele essa tradução dessa grande obra de Os Trabalhadores do Mar. E por que essa obra é importante?
Nessa obra, Victor Hugo vai trabalhar uma coisa que é bem interessante, que é sobre os demônios que atuam nos continentes e nos países. Nesta obra ele vai ter uma ideia de demônios territoriais, coisa que a Bíblia fala lá no livro de Daniel. Então me chamou muita atenção quando eu estava fazendo a minha tese de mestrado, a obra de Victor Hugo, muita gente diz Victor Hugo, mas é Victor Hugo. Esta obra, Os Trabalhadores do Mar, ele vai colocar para cada país da Europa, existe então uma entidade demoníaca. É interessante para quem é da área espiritual entender sobre essa visão de demônios territoriais na obra de Victor Hugo. Outro grande clássico do século XIX, Fyodor Mikhailovsky Dostoiévski. Esta obra aqui fala sobre Crimes e Castigo, excelente obra também, que vai falar sobre o estado psicológico do jovem Romanovich, que comete um assassinato e aí ele não consegue mais ter paz na vida. É uma obra muito interessante sobre a própria questão do ser humano quando ele entra na dimensão do assassinato, onde a vida é um dom precioso de Deus e ele não tem mais paz por tirar um direito que não lhe pertence. Trabalha muito a questão religiosa, a questão moral, a questão da ética. Grande obra, pessoal. Outra obra do século aqui, 19, 1800, A Mulher de 30 Anos, de Balzac. Honoré Balzac. Esta obra aqui é interessante sobre as desventuras da mulher de 30 anos, de tanta infelicidade que ela teve. E hoje, nesse tempo que está se vivendo as mulheres, seria interessante essa leitura de Mulher de 30 anos. Uma outra grande obra da Inglaterra, do grande escritor Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray é uma grande obra sobre um jovem que vende a sua alma ao diabo e aí quer ser eternamente belo. Para isso, envelhece a foto dele. Muitos filmes já foram feitos sobre essa obra de Oscar Wilde, que é O Retrato de Dorian Gray. Uma obra também muito boa para que a gente possa ter um conhecimento de cultura mundial. E também temos aqui uma obra do grande jornalista Euclides da Cunha, Os Sertões. Isso aqui é um clássico, gente. Amo esse clássico. Vai falar sobre a Guerra de Canudo. É uma geografia e história do Brasil, onde fala da vida do sertanejo, do homem do sertão. Obra esta que merece ser lida. Apresentei para vocês então essas obras de literatura mundial. Depois eu apresentarei outras. Evidentemente vou apresentar obras minhas também, pois são obras que é importante para todos nós. Vamos lá, dando continuidade. Sexto, por que é importante fazer a leitura para o nosso cognitivo? Melhora o foco e concentração. Quem lê é focado em tudo. Quem lê melhora sua concentração em fazer as coisas. Se é na cozinha, se é no banheiro, para tudo. Até você, incrível que pareça, até para casais, na hora de fazer amor, me permita até, é importante que a leitura, que quem lê não se apressa. A mesma coisa é para o ato sexual com sua esposa. Você canaliza isso, gente. Quem namora também é fundamental. O namoro, ele é importante a partir do momento da leitura. Porque a leitura te traz foco e concentração. Já pensou? Jamais você ouviu isso, hein? Mas acredite, isso é fato e é verídico. Não é fake, não. Quer mais? A leitura, por sétimo, ela melhora a escrita. Claro que melhora a escrita. Quem lê bastante, melhora o seu vocabulário e na hora de escrever. Ajuda muito. A maneira que você está lendo desenvolve também na escrita. Oitavo, ler fortalece o pensamento crítico, o raciocínio crítico. Quando você lê, você não aceita as coisas como verdade enquanto não passar pelo senso crítico. Isso é até bíblico também.
pois nós temos a capacidade de aceitar as coisas como elas são, mas passa pelo crivo para ver se a gente aceita. Observar e retém e ler de todas as coisas, mas passa pelo crivo para reter se realmente aquilo é bom, se aquilo é eficaz, se aquilo realmente nos ajuda mediante a leitura que você faz. Ou seja, a leitura desenvolve senso crítico. Cuidado com as notícias que você recebe e já acha que é verdade. Cuidado na hora de compartilhar fake news achando que é verdade. Muito cuidado de pegar uma conversa aqui e mandar para ali só porque você ouviu e transmitiu. E isso não passou pelo senso crítico. Senso crítico, pessoal, é fundamental. E só tem um senso crítico se eu ler. A leitura, então, desenvolve esse senso crítico. Seja crítico em tudo. Não aceite nada como verdade sem passar pelo seu raciocínio crítico. Nono, se expressa melhor. Quem lê tem mais facilidade de se expressar. Tem gente que para falar, meu Deus, olhe, só Deus na causa. Vergonha, medo, da sudorese. Pense o que é que acontece com as pessoas na hora de ler. Na hora de falar. Mas a leitura vai desarmando você. A leitura vai trabalhar a mente cognitiva e o corpo. A leitura ajudará você não suar tanto, não ficar nervoso e se concentrar na hora de falar. Fale 5 minutinhos, depois 10, claro, baseado com a leitura. Porque quando se fala, naturalmente quer falar aquilo que se lê. Então, desenvolva a leitura para que você possa falar. Eu, quando fui professor de escola dominical, passei a ler bastante para não ficar nervoso ou sem saber o que falar. Então, desenvolva a leitura para que você, de fato, tenha essa maneira de se expressar melhor. 10º e último, saber o que está acontecendo no mundo. Quem lê sabe o que está acontecendo no mundo. Se você não lê, não sabe nada do que está acontecendo. Quem lê sabe o que está acontecendo no mundo. Não fica para trás. Ele tem tudo na sua mente, um pouco dali, o que acontece na Europa, na Ásia, América. Quem lê fica antenado. Quem lê sabe o que está acontecendo. Então, a leitura lhe conecta com o mundo, lhe conecta com o que está acontecendo. É a parte mais fundamental da leitura, o nosso poder de acessar informações com viés criteriosos para admitirmos se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Então, gente, para fechar aqui para vocês, quero dar uma outra dica aqui de livros e no final aguarde, eu tenho uma coisa bombástica que você vai amar. Você que anda emprestando livro a todo mundo. Aguarde, vou deixar essa para o final para vocês, tá bom? Mas deixa eu divulgar aqui algumas obras. Como também sou escritor, escrevi esse livro aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse livro é muito importante, que fala onde estava Deus na minha provação. Onde estava Deus na minha provação? Este livro aqui, amado, é uma leitura sobre o sofrimento de Jó. 7 provações de Jó. Provação com esposa, com filho, com o corpo, com os amigos, com Deus, com a questão financeira. Pense numa obra maravilhosa, onde você vai descobrir o que é sofrimento. As pessoas ficam dizendo, eu estou sofrendo. Isso é provação? Não. Às vezes a pessoa sofre por decorrência do pecado. Outra coisa é sofrer e procurar na mente por que eu estou sofrendo e não achar motivo nenhum. Isso é provação. Ou seja, quando eu sou provado, eu olho dentro de mim e procuro se eu cometi algum pecado. Se eu não cometi pecado nenhum e eu estou sofrendo, é porque eu estou sendo provado por Deus. Então,
provação é quando eu vou na minha mente procurar se eu cometi algum pecado. Então, se eu não cometi, então eu estou sendo provado. Aí está uma grande aula para a gente aprender. A outra obra é Apologética. Esse é um livro muito importante sobre apologética, que fala da nossa questão da defesa da fé nesse período em que nós estamos atravessando, de um período conhecido como conformismo. O que é o conformismo? O melhor de Deus está por vir. Eu profetizo na tua vida. Eu decreto. Não sabe o que é profetizar, não sabe o que é decretar, não sabe o que é melhor de Deus está por vir. É um bando de asneira que se fala. Nesse livro também lhe ajudará a você fazer um combate, uma defesa da sua fé em relação aos espíritas católicos, em relação aos testemunhos de Jeová e a tantos outros que querem contradizer a sua fé. Pense numa obra maravilhosa para que você possa melhor defender a sua fé. Outra obra é essa aqui, 500 anos da Reforma Protestante. Entenda a Reforma Protestante. Esse livro aqui, gente, é um clássico. Eu passei 30 dias na Alemanha. Eu estive lá em Wittenberg, Ausleben, Mainz, Wartburgo, por onde aconteceu a Reforma Protestante. Eu escrevi esse livro nessa minha viagem de investigação de 30 dias lá na Alemanha. E no final, olha que maravilha, coloquei todos os reformadores e atrás as 95 teses de Lutero. Não deixe de adquirir esse material, pessoal. Material muito rico que lhe ajudará. Aqui eu vou falar dos pré-reformadores, reformadores, pós-reformadores. Vou falar sobre a história das igrejas, história da Igreja Batista, Presbiteriana, Congregacional, Igreja Deus é Amor, Assembleia de Deus. Todas essas igrejas que nós conhecemos eu coloquei nesse livro. Uma grande obra também foi essa aqui, a minha viagem para Israel, Egito, Grécia, Roma e Turquia. Esse livro então, Bíblia, a história escrita por trás do livro, foi uma grande obra que Deus me deu quando eu fui investigar acerca do que estava por trás da Bíblia Sagrada. Nesse livro, gente, tem algo surpreendente para você. Quer ver uma coisa que eu vou dizer? Nesse livro, olha só, é natural você chegar na igreja, encontrar o seu pastor, você me lê assim, vamos ler na carta de Paulo aos Coríntios. O outro vai dizer, vamos ler na epístola de Paulo aos Coríntios. Qual é o correto? Carta ou epístola? Estou esperando você me responder. Carta ou epístola? Pastor, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tanto faz. Não. Carta é caneta sobre papel. Tinta sobre papel, escrevendo é carta. Epístola vem do grego, epi, por cima, estola, manta de couro que se colocava no cavalo. O correio da época, o carteiro quando pegava a carta e colocava na epístola. Epístola é o recipiente de couro que fica de lado da manta que se coloca no cavalo. Ali vai a carta dentro do recipiente. Então, epístola é recipiente que recebe a carta. A carta é o papel. Então, não confunda. Carta da Bíblia Sagrada. Epístola é o que recebe a carta. Mas por efeito de semântica, podemos dizer até assim, passou a ser chamado também epístola. Mas que na verdade o correto é dizer é carta do apóstolo São Paulo. Porque epístola é o recipiente que recebe a carta. Isso e outro mais a gente vai encontrar nesse livro. Como também, qual é a base da tradução da nossa Bíblia Sagrada? É textos receptos, é o texto majoritário. Qual é a base? Porque tem a Bíblia chamada corrigida, revisada, linguagem de hoje, King James. Tudo isso a gente fala nessa grande obra, tá bom? O outro livro é esse aqui, Capelania Hospitalar. Excelente material de visitação aos enfermos. Esse livro vai ensinar você a saber a cantar dentro de hospitais, baixinho, saber orar, sem prejudicar os profissionais de saúde, coisa que muitos cristãos precisam aprender para não fazer vergonha nos hospitais. Esse livro é um clássico para quem tem o ministério de visitação aos enfermos.
A outra grande obra é essa aqui, ó. Nossas diferenças na relação conjugal. Livro para casais. Nesse livro, gente, eu coloco então nossas diferenças na criação, no sexo, no gozo e no amor. Olha só que eu boto atrás desse livro. Todo um mapa para lhe informar da diferença da cabeça do homem e da cabeça da mulher. Porque ambos pensam diferente. Pense no clássico que você pode ter para ler você e seu marido, tá bom? Um grande clássico para que você possa desenvolver melhor sua relação. Por que mulher pensa assim, mulher pensa de outro, homem pensa de outro jeito? Porque mulher é minúcias, é detalhe. E homem não se apercebe para isso. Por que mulher fala mais do que homem? E por que Deus deu a ela isso? E se tantas outras coisas mais a gente responde, tá bom? Outra grande obra aqui, ó, Oratória, Comunicação Verbal Eficiente. Grande clássico também, viu, gente? Você que tem vergonha de falar em público, foi feita uma matéria na Inglaterra e descobriu que pessoas que têm medo de inseto, 20%. Medo de queda financeira, 22%. Medo de contrair uma doença, 28%. Medo de morrer, 60%. As pessoas têm mais medo de morrer do que medo de falar em público, 60%. As pessoas têm mais medo de falar em público, preferem até mesmo morrer do que falar em público. Ou seja, nesse livro então, você descobre a importância de falar em público. Oratória, comunicação verbal eficiente. Esse outro livro aqui é Conflito de Jovens e Adolescente Cristão. Eu costumo dizer que esse livro rola tudo. Compre para seu filho. Compre e exija a ele a leitura. Seu filho que só vive no celular. Você que é dirigente de jovens. Você que tem filhos. Está aqui uma grande obra. Aqui rola tudo. Sexo, drogas, rock and roll, ficadas e ficante, o mito do gene gay, homossexualismo, lesbianismo. E no final, olha só, todo um trabalho que eu desenvolvi sobre suicídio, gente. Pense numa grande obra que vocês podem ter em casa. Eu acredito que esse livro vai lhe ajudar e muito esta obra, pessoal. E para fechar, desculpe, pessoal, já está dando quase 1 hora que eu estou falando, estou passando muito rápido isso aqui. E por último, ó, Defendendo a Fé na Universidade. Esse é um grande livro que nós lançamos recentemente, pessoal, foi maravilha, em Parnamirim, que me assiste agora lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte, como também aqui no meu estado, na livraria, nós fizemos lançamento. São mais de 20 teorias que você precisa conhecer para se defender, pessoal. Esta obra, então, é um clássico. Eu faço todo um trabalho para desconstruir o discurso marxista, o discurso socialista, o discurso comunista, ateísta, evolucionista das universidades federais, porque praticamente todos os professores são marxistas e odeiam a Bíblia e a palavra. Por isso que esse livro é experiências minhas e de várias pesquisas de como você pode desconstruir o discurso universitário. Olha que eu vou te dar aqui um presente se você comprar esse livro. Qual é o presente, pastor? Olha só. Todos os filósofos, escolas filosóficas e teoria, desde a Grécia até a pós-modernidade. Tá tudo aqui, meu irmão. Um clássico. Esse clássico custa R$40 na livraria. Se você ainda esta semana adquirir, custa R$29. Todos os livros que vocês viram aqui de nossa autoria, promoção até segunda-feira. R$29, tá bom? Com taxa incluso do correio. Tá bom, gente? R$29. Como comprar esse livro? Anote meu telefone, se bem que eu vou colocar também aí no Instagram e no Facebook. Coloca isso, o telefone é 81, que é Pernambuco, né? 987 38 0372. Vou repetir. 81, o DDD, que é Pernambuco. Põe o 9 na frente. Vamos lá. 87 38
0372. É o meu zap. Lá eu lhe digo tudo como você pode adquirir esses livros. Gente, não é livro feito debaixo de ar-condicionado. Eu investi para escrever esse livro. Esse livro aqui, esse mesmo que vocês viram aqui sobre Israel, eu gastei 17 mil reais para fazer a viagem, para escrever esse livro. Vários seminários teológicos do Brasil adotou ele para o curso de teologia. Esse aqui, gente, está sendo uma febre já para jovens e pessoas que enfrentam a universidade, que têm vergonha de defender a sua fé. E tantos outros livros dos meus encontros de casais que eu faço por aí. Pessoal, são livros baratos. Custo que cabe no seu bolso. Custo e benefício à sua altura. E aí, pessoal, eu somente faço esse apelo. Nesse período de confinamento, adquira essas obras. Vai lhe ajudar e muito. Olha só, livros que são menos de 100 páginas, gente. Estimula você a leitura. É importante para que você desenvolva isso em casa com seus filhos. Eu lhe prometi dar uma coisa aqui no final, né? Sobre emprestar livro, né? Então, escuta só. Escuta só. Nunca empreste seus livros. Por que, pastor? Não empreste. Quem quiser livro, compre. Quem ganha livro, não compra. Por isso que eu não dou livro. Porque quem ganha livro não tem coragem de comprar. Ah, eu ganho, então para que eu vou comprar? Se alguém quer prestigiar alguém, se você quer honrar, compra esse livro. Mas não diga, me dê um livro, escritor, me dê um livro, fulano, tal. Faça isso não, gente. Não faça isso. Para escrever um livro desse aqui, a gente tem investimento. A gente gasta tempo, gasta dinheiro, a gente investe para colocar o que está aqui, aqui. E milhares de pessoas são beneficiadas. Então jamais diga, me dê um livro, faça isso não. Custa apenas 20, sabe o que é 25 reais? É um lanche num shopping que você faz. Então, o livro ele é fundamental para que você cresça culturalmente. Olha, eu costumo dizer o seguinte quando eu dou minhas palestras. Eu digo assim, você é o resultado do que você lê. Então, invista no livro. Com 5 minutos que vocês conversam comigo, eu já sei se você é uma pessoa culta ou não, mediante o que você lê. Tá bom, pessoal? Então, deixa eu terminar. Quero terminar assim com vocês. Por que não emprestar livro? Vou dizer. Havia um homem que tinha uma biblioteca com 3 estantes, repleta de livro. Estava prestes a morrer. Chamou seu filho e disse, meu filho, vem cá. Olha, seu pai está prestes a morrer e eu lhe peço um pedido que eu lhe fazer na vida, apenas um. Qual é, meu pai? Que você não empreste nenhum livro desse aqui. Ele olhou para os livros e disse, pai, são mais de 300 mil livros, pai. E não emprestar um, não empreste. Mas por que, pai? O pai disse, todos são emprestados. Você entendeu? Todos são emprestados. Então, gente, não empreste livro. Tem gente fazendo biblioteca de livro emprestado. Tá bom? Fica aqui essa dica do pastor e escritor Esdras Cabral. Que Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude. Faça um esforço, adquira aí essas obras e outras também. Tá bom, pessoal? Eu fico tão somente grato por esta aula na live. Quem adquirir a obra, eu vou autografar para todos vocês, tá bom? Quem comprar a coleção tem um desconto especial. Maior detalhe eu vou dar a você quando entrar no meu zap. Tem perguntas? Vamos lá, 2 perguntinhas para a gente fechar, pessoal. Vai. Pastor, como eu faço para achar esses clássicos? Olha só, os clássicos você pode encontrar em qualquer livraria. Ou na internet você bota lá, comprar livro, A Divina Comédia, comprar livro, Os Lusíadas, vai te dar na hora. Não vai demorar 2 segundos. E chega na sua casa esses clássicos. Então é muito fácil você adquirir essas obras. Antigamente era difícil, mas agora com a internet, o livro chega na sua casa. Próxima. Qual a melhor maneira de interpretar um texto? Olha só, a melhor maneira de interpretar um texto é você, pelo menos, fazer 5 leituras do mesmo texto. Lê a primeira, lê a segunda para ir se familiarizando, lê a terceira e aí então, com 5 leituras,
você então vai estar mais fácil para fazer a interpretação do texto e, evidentemente, pegar outras informações também. Eu vou ter que terminar por aqui porque já deu o limite aqui do celular de 1 hora. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe. E agradeço as pessoas que estão ligando, pessoas que entraram lá de Caxias, pessoas lá da Alemanha, de Portugal, lá do Rio Grande do Sul, Denis de Paulista, Socorro Couto, José Gomes, como também Cristina, Maria Guerreira. Meu Deus, é tanta gente boa. Pessoal, só tenho que agradecer. Um forte abraço e um cheiro no coração. Obrigado.